Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Imaginando a Física. No vídeo de hoje estaremos resolvendo uma questão sobre associação mista de resistores. Ou seja, é a situação em que eu tenho tanto resistores em paralelo como em série. A questão diz o seguinte: entre os pontos A e B do trecho de circuito elétrico abaixo, a DDP é 80 volts. A potência dissipada pelo resistor de resistência 4 ohms é... Então galera, ele dá as alternativas abaixo. A questão ela quer saber o seguinte, ela quer saber o quanto de energia esse resistor de 4 ohms ele vai dissipar, ou seja, o quanto ele gasta de energia ao ser passado uma corrente elétrica sobre ele. E a questão ela só me dá a resistência de todos os resistores e a DDP em que eles estão sujeitos. Somente isso. Para calcular a corrente que passa por todos estes resistores, inclusive o de 4 ohms, eu preciso saber qual é o valor da resistência equivalente. Para calcular a resistência equivalente, eu utilizo a seguinte fórmula. Eu tenho aqui dois resistores, 4, que está em paralelo, essas barras tracejadas, com 12, mais 7, que está em série com um paralelo e também está em série com um resistor de 10 ohms. Só que 4 está em paralelo com 12, ou seja, estar em paralelo é o mesmo que quando a corrente ela chega bem aqui neste ponto, neste nó, ela se separa em, por exemplo, em I1 e I2, e depois ela se junta e está em série, ela seguir por este trecho sem se dividir. Para calcular a resistência equivalente em 4 em paralelo com 12, eu posso utilizar essa fórmula. O inverso da resistência equivalente é o inverso de 4 ohms mais o inverso de 12 ohms. Eu posso usar este, ou se eu quiser, neste caso, como são dois resistores, eu utilizo o produto e soma, que é o seguinte, que a resistência equivalente ela é o produto de 4 ohms com 12 ohms, 4 vezes 12, dividido pela soma de 4 ohms mais 12. Essa forma é bem mais fácil de calcular, mas se você quiser você pode utilizar esta equação aqui. E então a partir de agora é só a aritmética básica. 4 vezes 12 é 48, dividido por 4 mais 12, que é 16. O resultado disso vai ser igual a 3 ohms. Ou seja, quando a corrente elétrica ela passa e se divide nesse trecho do circuito por esses ramos, por assim dizer, ela acende como se fosse somente um único resistor de 3 ohms. Ou seja, em vez de ser 4 em paralelo com 12, é 3 mais 7 mais 10. Ou seja, a resistência equivalente total é igual a 3 mais 7, que é 10, mais 10, que é 20 ohms. Isso quer dizer que quando a corrente elétrica ela vem por essa parte do circuito, ela acende como se fosse somente um único resistor de 20 ohms. Então, como eu sei a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu utilizo a primeira lei de Ohm, que é o seguinte: a tensão entre os pontos de A a B é igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica total. Como eu sei que a tensão é 80 volts e a resistência ela é igual a 20 ohms, eu vou calcular a corrente elétrica total. Passando o 20 dividindo para o outro lado, vou ter o seguinte, que 80 dividido por 20 é igual, eu vou cortar o zero aqui embaixo e aqui em cima, e fica 8 dividido por 2, que é igual a 4 amperes, que é a unidade da corrente elétrica. Opa, desculpa, tá aqui, 80 dividido por 20. Logo, a corrente elétrica que passa por todo este circuito aqui é 4 amperes. Aqui vai ser 4 amperes. E ele quer saber a potência que esse resistor de 4 ohms vai dissipar. E é aqui que geralmente muita gente se confunde. Como eu calculo a corrente,
em dois resistores ou mais resistores que estão em paralelo. É o seguinte, aqui a corrente ela vai se dividir e aqui também. Eu vou escrever da seguinte forma. Eu vou escrever que nesse ponto aqui vai ter uma certa tensão, que eu vou colocar de U1, que é igual à resistência que este resistor ele está oferecendo, que é 4, vezes a corrente I1 que passa nele. Neste ponto de baixo, eu vou chamar de I2 a tensão entre estes pontos. E eu vou chamar de U2, que é igual à resistência, que é 12, vezes a corrente I2. Para saber a DDP entre este ponto e este ponto, eu vou usar a primeira lei de Ohm para calcular a tensão entre estes dois pontos. Desculpa, entre este ponto e este ponto. Como eles estão em paralelo, a tensão que está aqui, a DDP, a voltagem, como alguns conhecem, é a mesma aqui. E como eu sei que este resistor de 4 ohms está em paralelo com 12, é como se fosse um único resistor de 3 ohms. Ou seja, a tensão ela é igual a 3 vezes a corrente elétrica que passa, que é 4 amperes. Logo, a tensão é 12 volts. Ou seja, bem aqui em cima, este U1 é 12 volts e este U2 também é 12 volts. E agora é só matemática. Para calcular, eu vou fazer o seguinte: 12 é igual a 4 e 1, e vou passar o 4 dividindo. E 1 é igual a 12 dividido por 4, que é igual a 3 amperes. 3 amperes. E aí ele pede qual é a potência que este resistor de 4 ohms ele vai dissipar. Existem várias formas de calcular a potência. Eu vou optar por esta aqui, que é a potência que um resistor vai dissipar é igual à tensão entre seus pontos, que no caso são estes dois, vezes a corrente elétrica, PUI. Então a potência ela é 12 volts, como eu calculei antes, vezes a corrente que passa por esse resistor de 4 ohms, que é 3 amperes. Logo a potência ela é 12 vezes 3, que é igual a 36 watts. Portanto, o gabarito da questão é a alternativa E. Muito obrigado, galera, e até a próxima.